Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta sexta-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia nos apresenta neste dia de hoje, em que meditamos o evangelista São Lucas, capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. O evangelho de hoje é bastante curto, somente 3 versículos, e coloca-se logo após aquele que nós meditamos ontem, da parábola da pecadora, aonde nós vemos toda a ação de Jesus. É interessante percebermos que, ao fazer o relato de que Jesus continua percorrendo todas as cidades, anunciando a boa nova do reino, São Lucas marca a presença de alguns personagens. Primeiro, é claro, dos discípulos, dos apóstolos, os 12 que andavam com Jesus e que com ele aprendiam e ensinavam e em um outro momento serão até mesmo enviados a eles mesmos anunciarem o reino dos céus. Mas algo que não era bastante usual e que aqui se faz presente é a presença de mulheres. Geralmente, vivemos e falamos de uma sociedade patriarcal, então geralmente os mestres eram seguidos por pessoas do sexo masculino, até porque em alguns momentos era até proibido para que as mulheres tivessem acesso à escritura. O diferencial de Cristo é justamente então a presença destas mulheres que caminham com ele. E aqui temos o nome de algumas: Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, também Susana e tantas outras mulheres, como nos coloca São Lucas, que além do seguimento de Cristo e dele aprender a palavra, também o assistiam com seus bens, como aqui coloca. É interessante percebermos então que desde o início da Igreja, já com Cristo, nós temos a presença destas mulheres que com ele caminham, que dele aprendem e provavelmente também levavam adiante os ensinamentos de Cristo, e também a presença dos benfeitores. Vemos que nesse sentido a nossa vida como igreja não se faz muito diferente. Aqui louvo e recordo tantas mulheres que atuam diretamente na nossa igreja e que muitas vezes assumem o compromisso de estar diante de uma capela, diante de uma pastoral, diante de um serviço, diante de um movimento. E de fato, se nós formos prestar bem atenção, muitas vezes são mais as mulheres que se fazem presentes junto da igreja do que o contrário. Talvez hoje seria um espanto para nós dizermos que existem homens que seguem Jesus. Infelizmente, na nossa cultura, parece que rezar se tornou coisa de mulher. Mas na realidade deveria ser algo de todos nós. Todos nós deveríamos nos colocar em oração. Todos nós deveríamos viver o caminho do discipulado, assim como viveram essas mulheres acompanhando Jesus Cristo na sua vida pública. Mas ao mesmo tempo, como dizia, recordar tantas mulheres que ainda hoje se dedicam ao Evangelho, se dedicam à Palavra de Deus, nos seus diversos ministérios extraordinários, como é o Ministério da Palavra, o Ministério da Eucaristia, também levando adiante o Evangelho naquelas comunidades remotas onde nós não podemos ir, mas que elas se fazem presentes junto com outros animadores de comunidade. Fazermos essa exortação para que todos, indistintamente, possamos fazer o caminho do seguimento de Jesus, possamos ir ao encontro dele, caminhar com ele, anunciá-lo, porque isto é necessário para que nós possamos, de fato, ser seus filhos, possamos, de fato, ter a vida eterna, possamos, de fato, ir ao encontro do Pai. É necessário que nos aproximemos do Cristo, assim como fizeram estas mulheres e assim como também nós somos chamados a fazer no nosso dia a dia. E ainda que hoje o Evangelho dê
Este destaque para as mulheres é uma exortação também a todos os homens que acabam se afastando da igreja e acabam achando que este é um compromisso somente de suas companheiras, de suas esposas. Cristo salva sim, mas não é a tua mulher que vai te salvar pela oração dela, mas é através do teu compromisso também. Por isso, fujamos desse estereótipo que muitas vezes nos circunda, de acharmos que a vida da igreja, a vida da oração, seja coisa somente para mulheres. É para todos nós, porque é através do seguimento e da resposta que damos à palavra de Cristo que nós teremos ou não a vida eterna. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, Paróquia Sena, para que amanhã possamos mais uma vez nos alimentar da palavra de fé e vida.